Olá, bem-vindos ao quadro. Agora nós vamos para mais uma aula de associação mista de resistores e o nosso objetivo é transformar esse conjunto de resistores aqui em apenas um resistor equivalente, tá bom? Aqui entre os pontos A e B eu quero ter apenas um resistor equivalente, tá joia? Então vamos começar aqui por esse grupinho de resistores, o resistor de 6 ohms e o de 9 ohms. Tá vendo que a corrente que sai do ponto que eu vou chamar de C e chega até o ponto D, passando por esses dois resistores, ela só tem um caminho para seguir? Ela só tem um caminho para seguir e ela obrigatoriamente vai passar por esses dois resistores. Passa primeiro pelo 6, depois pelo de 9. Pela nossa definição de resistências em série, esses dois resistores, o de 6 e o de 9, estão em série. Como que eu calculo a resistência equivalente para um grupo de resistores em série? Vou chamar isso aqui de resistência equivalente 1. Para calcular é só somar os dois resistores, né? A resistência equivalente 1 é a soma dos resistores de 6 e de 9. Portanto, essa resistência equivalente 1 é igual a 15 ohms. Bom, depois desse cálculo, como que fica o meu circuito equivalente? Vamos desenhar aqui o nosso ponto A, o ponto B. Aqui a gente tem um resistor de 2 ohms. Aqui a gente tem um resistor de 1 ohm. O de 3 continua presente. E esse resistor, que antes era, na verdade, um grupo de dois resistores, um de 6 e um de 9, passou a ser, então, um resistor de 15 ohms. E entre esses dois resistores, o de 3 e o de 15, tem um resistor aqui de 10 ohms. Está vendo esse outro grupo que se formou? Esse grupo aqui do resistor de 3 com o de 10 com o de 15? Isso aqui é uma resistência em paralelo, é um grupo de resistores em paralelo. Por quê? Porque eles estão sujeitos à mesma diferença de potencial, né? Mesma diferença de potencial. Olha só, a diferença de potencial do resistor de 3 é essa aqui, que eu vou chamar de U1, tá certo? Que é a mesma diferença de potencial do resistor de 15, também é o 1, que é a mesma diferença de potencial do resistor de 10, que também é o 1. Como que eu calculo resistência equivalente? Vamos chamar essa resistência equivalente aqui de resistência equivalente 2. Então, 1 dividido pela resistência equivalente 2 é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 15. Bom, para resolver esse problema, eu tenho que colocar todo mundo com o mesmo denominador, não é? O mesmo denominador. Qual o mínimo múltiplo comum de 3, 10 e 15? Bom, se você lembrar lá dos seus tempos de ensino fundamental, você vai ver que é 30, né? Ou seja, uma outra maneira de pensar também é colocar todo mundo com o mesmo denominador e sempre igual a 30. Então, por quê? Porque 30 é um número que é múltiplo desses três, né? Então, aqui eu multiplico o denominador por 10 e o numerador por 10. Aqui eu multiplico o denominador por 3, o numerador também por 3. Aqui o denominador fica multiplicado por 2 e o numerador também por 2. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 2, 2. 10 mais 3, 13. E 2, 15. Se eu simplificar essa conta, ó, divide aqui por 15 fica 1, divide aqui por 30 fica 2. Então esse resultado é igual a 1 meio. Quanto vale então a resistência equivalente 2 desse segundo grupo aqui? 2 ohms, né? Só inverter os dois lados. Inverte aqui e inverte aqui. O resultado é 2 ohms. Como que o nosso circuito ficou agora? Vamos fazer aqui embaixo o nosso circuito. Vamos fazer o nosso circuito aqui, ó, de branco. Então, o nosso circuito ficou assim. Aqui tem o ponto A, um resistor de 2. Aqui tem o ponto B, um resistor de 1 ohm. E esse grupo de 3, 10 e 15 se transformou num resistor de 2 ohms. Tá vendo? A resistência equivalente ela diminui. Ela diminui por quê? Porque agora os elétrons eles têm 3 caminhos para percorrer, né? A corrente tem 3 caminhos para percorrer, fica mais fácil, logo a resistência diminui, né? Então vamos calcular essa resistência equivalente aqui agora, que vai ser a nossa resistência equivalente final,
tá bom? Aqui o resistor A, o B, a resistência equivalente final, vou chamar de resistência equivalente F, ou simplesmente resistência equivalente, igual eu tinha colocado no início do exercício. Então vamos lá. Se os resistores estão em série, como é esse caso, ó, que a corrente vai ter que passar por todos eles, vai seguir um único caminho, se essas resistências estão em série, a resistência equivalente nada mais é do que a soma dos resistores, né? Então tem aqui um resistor de 2, mais outro de 2, mais outro de 2. A resistência equivalente, mais outro de 2 não, de 1, né? O outro resistor vale 1. Esse resistor aqui vale 1. Vamos lá colocar o valor certinho dele. Vale 1 ohm. O resultado é igual a 5 ohms, é a resistência equivalente do circuito. Bom, um grande abraço, pessoal. Para quem está acompanhando a gente aí no YouTube, tem muito mais aulas dessas no endereço www.quadro.com.br. Aulas de biologia e de matemática também. Um grande abraço e até a próxima.